quando nós estamos com a oportunidade de falar para os irmãos a palavra de Deus. Capítulo 5, e aí eu vou para ganhar tempo, ler até o versículo de número 3. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, hoje nós vamos falar sobre a característica dos súditos do reino de Deus. As características dos súditos do reino de Deus. Quando Mateus ele vai escrever seu evangelho, ele tem por finalidade mostrar que em Jesus se cumpre as profecias de que Moisés havia falado, que Deus levantaria um semelhante a ele. E então ele vai comparar Jesus com Moisés. E Moisés escreveu 5 livros. Mateus vai dividir seu evangelho em 5 partes. Todas elas terminando assim: e tendo Jesus acabado de proferir estas palavras, ausentou-se. Moisés falou palavras que nunca mais foram esquecidas no monte. E aí Mateus, querendo mostrar que Jesus é o novo Moisés, porque Jesus é aquele que traz a revelação final. É mais ou menos assim. A revelação da Bíblia é progressiva. Ela vai sendo revelada, Deus vai colocando um tijolo após o outro. É um exemplo que eu estava pensando. É sobre os aparelhos que nós temos hoje, como TV, celular. Quem é mais antigo chegou a ver TV em preto e branco. E a gente que era metido colocava uma lista que parecia aquela bandeira que tem hoje do arco-íris. Você colocava na frente para imaginar que era. Depois surgiu a TV em cores. Aí já foi evoluindo. Mas você tinha que separar quase que um quarto para a TV. Parecia, minha irmã, Deus abençoe, está muito elegante, como sempre. E você tinha que separar quase um quarto para o tubo. Hoje você tem uma TV bem fininha. E hoje você entra em tudo que é da internet, basta você ter um pouco de dinheiro e uma internet boa. Você acessa tudo pela televisão ou pelo celular, ou como quem tem mais dinheiro, assim. Então, hoje você vai vendo que tem coisas que foram ficando obsoletas. Agora imagine se fizessem uma televisão que dissesse tudo. Um celular que tudo que você precisasse no mundo e no universo estivesse lá. Então não precisaria de outro. Então, em Jesus Cristo nós temos esse ser que traz em si toda a revelação divina. Tudo que eu preciso saber está em Jesus Cristo. Depois dele, o que vem é só explicação do que a gente não entendeu. O autor aos Hebreus diz: antigamente Deus falou aos pais pelos profetas, mas hoje ele fala pelo Filho de Deus. Nós precisamos mais do que nunca sermos cristocêntricos. E aí o que acontece? Mateus, ele coloca Jesus no monte. Lá no Monte Sinai, porque é fácil tirar foto no Monte Sinai. O difícil é tirar foto no Calvário. Alguém aqui já viu alguém mandar uma foto assim: eu estou em Israel e tirei uma foto no Calvário? Porque o Calvário mostra a hediondez, a feiura do nosso pecado. E o que acontece?
Ele agora vai mostrar Jesus dizendo, olha, eu sou o rei. E eu vou dizer o tipo de gente que vai ser súdito do meu reino. Por quê? Como era o contexto desse dia? O povo de Israel, no contexto internacional, estava debaixo da bota de Roma. Roma mandava e pegava pesado. As legiões estavam sempre ali perto. Como o povo sempre fazia confusão nos templos, era a religião que começava, então Roma construiu a fortaleza Antônia, do lado do templo, para dizer, se eles se levantarem, a gente acaba ligeiro. E Roma cobrava um imposto pesado. Do lado interno, cenário nacional, o povo tinha um rei Herodes fazendo 11 obras faraônicas. E adivinhe quem estava pagando? O povo. Sempre quem paga é o povo. E aí a fome. E aí o povo ia para a religião, mas quem colocava os sacerdotes eram os romanos. O templo estava uma coisa terrível, da pessoa pegar um animal, passar pelo outro lado, nem oferecer e colocar para vender de novo. E aí o povo ficou desiludido, e muitos foram para o deserto, como a comunidade de Qumran, dos essênios. O que tinha mais próximo era o fariseu, e aí você ficava assim, então o povo estava desiludido. E aí vem Jesus, o Messias. E Jesus agora vai falar das características. Porque quando a gente pensa em mudança de vida, a gente pensa assim, se o mundo mudasse, aí a minha vida mudaria. Aí a gente diz assim, se o governo mudasse, se a gente pudesse botar um outro governo, uma forma de governo que nós gostamos, tudo mudaria. Aí a gente pensa, não, mas se a minha vida mudasse, se eu tivesse um carro melhor, tem uns que querem até uma mulher melhor, se eu tivesse uma roupa melhor, uma casa melhor, eu seria, aí sim a vida ficaria bem. Mas Jesus vai em outra direção. Jesus disse, a verdadeira felicidade, ela não está numa mudança no país, nem no mundo, mas dentro de você. Ele diz, cada pessoa transformada é um mundo novo. Nós não podemos esperar que o mundo mude para nós mudarmos, mas nós mudamos o mundo com a mensagem do reino, com a mensagem do evangelho, e cada pessoa alcançada pelo evangelho é um mundo novo que começa, é um microcosmos. E aí, o povo está ali vendo os romanos com a sua toga vermelha, todo mundo com o peito estufado, e Jesus quer que eu e você sejamos diferentes do contexto. E preste bem atenção, quando eu falo de diferente, não estou falando de esquisito. O esquisito é aquele que tem um paletó de uma cor, a calça do outro, o cabelo do outro. Geralmente ele rapa, só vem se for de gravata, 3 canetas aqui, e fica assim, sempre com os olhos fechados. Isso é esquisitice. Transformação é você estar lá no Oeste de Boba brincando e dizer assim, você deu uma pancada em mim, mas eu te perdoo em nome de Jesus. Transformado é a pessoa que diz, eu estou num restaurante, mas o Helder, nós estamos aqui cercados de ímpio, mas aqui não entra bebida, aqui não entra falatório da vida alheia, aqui a coisa é diferente, porque Jesus e seu reino entrou. Aí Jesus chega e diz assim, bem-aventurados pobres de espírito. Bem-aventurado é a palavra ashrei no hebraico, significa sortudo, feliz, abençoado.
E aí, quando traduzido por Macários, que quer dizer a mesma coisa, feliz. Então, nosso mestre ele diz, bem-aventurados pobres em espírito. E até nisso o povo do mundo torceu. Pobre de espírito hoje é uma palavra pejorativa, é alguém ruim, rancoroso, que não tem espiritualidade. Então o povo diz, fulano é pobre de espírito. Mas Jesus diz, felizes, bem-aventurados, sortudos, abençoados, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Só tem duas bem-aventuranças onde o verbo está no presente. A primeira e a última. Porque o judeu tinha uma maneira de escrever assim, A, B, C, D, D, A, B, A. D, C, B, A. Isso a gente chama de estrutura concêntrica. Mas como disse meu amigo Derek, cadê ele? Foi arrebatado. Não há tempo para a gente explicar isso. E aí, quem são os pobres de espírito, que algumas Bíblias traduzem por humildes? Na Bíblia, tem duas palavras para pobre. Aliás, para pobre, em todo canto, tem muita coisa. E tem uma que é pobre, mas a pessoa que tem só o suficiente para viver. E como ela não cai bem em português, eu não vou dizer o nome. E tem a outra que é mendigo, é pitocos, mendigo. É essa que é usada aqui. Ele diz, bem-aventurado os mendigos de espírito. Mendigo de espírito é aquela pessoa que o Espírito Santo colocou o holofote nele e ele descobriu que não tem nada nas prateleiras da sua alma. Que ele se encontra completamente vazio, destituído de qualquer coisa e que precisa desesperadamente de Deus. Então, uma pessoa que compreendeu que não tem nada que precisa de tudo, porque se você já tem tudo, você já é rico. Porque se você já tem tudo, você é metido, você é o bambambam de Cristo. Pobre de espírito é o contrário de metido. O pobre de espírito não diz assim, por que eu? Acontece com todo mundo e por que eu? Ele está dizendo para Deus assim, pai, o senhor não está vendo a minha folha corrida, não? Que eu dou o dízimo, que eu sou fiel, que eu oro, que eu jejuo, que eu leio a Bíblia, que eu frequento a DBV no domingo. O senhor não deu uma vigiada aí por cima, não, e deixou as coisas acontecerem comigo? Geralmente a gente faz assim. Mas o pobre de espírito é aquele que está dizendo, tudo que o Senhor me der é graça. Tudo que o Senhor me der é bênção. Eu não tenho nada, e estou abrindo a minha casa que nada tem para o Senhor encher. Então o pobre de espírito, ele nunca vai dizer, ou o Senhor cumpre as promessas, ou eu rasgo a Bíblia. Ele está dizendo, Senhor, não tenho nada, não tenho folha de serviço prestado, não há nada em mim que eu possa chegar diante de Ti e exigir, dependo inteiramente de Ti e da Tua graça. Porque isso diferenciava dos fariseus, que se achavam a última Coca-Cola, né, o último refrigerante, para não fazer propaganda, do deserto. E aí Jesus disse, se a justiça de vocês não for diferente da deles, vocês de nada vão servir. Não entrarão no reino dos céus. E aí Jesus diz assim, bem-aventurados que choram. Eu tenho pouco tempo, então eu vou correr. Bem-aventurados que choram. Então, aquelas pessoas que descobriram, rapaz, eu não tenho nada, eu não mereço nada. Pastor, e tudo que eu tenho foi graça. Tudo que você tem é graça. E o que é pobre de espírito nunca vai se achar melhor do que o outro. Nunca vai dizer assim, sou melhor que você, pastor Oleado. Porque Paulo diz, que tens tu que não tenha recebido? E se o recebeste, por que te glorias? Então, tudo que eu tenho, como já dizia o finado Lázaro, foi Deus que me deu.
Então eu não tenho motivo para me orgulhar. Se você se orgulha, ainda não entendeu muito bem o Evangelho de Jesus Cristo. Mas, além de descobrir que nada tem, você descobre que tem. E diz, pastor, o que é isso? O Senhor acabou de dizer que nós nada temos, e agora diz que temos, sim. Bem-aventurados que choram. Me deram até a hora aqui. Esse frota é cruel. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Os que choram são aqueles que descobriram porque uma coisa, meu amigo, é você não ter nada, mas não está devendo a ninguém. Outra coisa é você descobrir que, além de não ter nenhum recurso, você ainda tem uma dívida impagável. E os que choram são aqueles que disseram, Senhor, eu descobri que nada tem, a não ser uma dívida tremenda, uma dívida terrível. E os que choram aqui são aqueles que choram ao perceberem seu estado. Ao perceberem o estado da humanidade, porque, irmão, não dá para entender. Como é que nós vivemos um mundo onde a gente vem para a igreja com um paletó? Só foi assim no meu, mas o meu está fraco. Com carro de primeira, enquanto nós temos um mundo não cristão, morrendo, passando fome, destruído, e a gente preocupado só com dentro da igreja. Gente que não chora mais. Se você olha na televisão, você vai ver, no lugar está seca. Na África tem uma seca que as pessoas estão procurando raiz com água e nem na raiz tem água. Do outro lado tem enchente, do outro lado tem terremoto, do outro lado tem guerra, e a gente está assim. Glória a Deus e aleluia, eu vou na igreja domingo. Porque a gente já não chora mais, dizendo, Senhor, quanta gente se perdendo. Porque isso já não nos incomoda mais. Porque a insensibilidade é uma das marcas que caracterizam a nossa geração. E é por isso que hoje não tem mais glória. Porque quando você expõe a Bíblia, ela serve de espelho e ela diz, é assim que você está. Meu sermão nunca é de autoajuda. Porque não tenho nada para vos dizer senão a palavra de Deus. Não vim inventar nada. Não vim dar um passeio pela Bíblia, começar no Gênesis, terminar no Apocalipse, não dizer nada. Se você sair daqui de hoje descobrindo, eu tenho uma dívida e por isso eu choro, eu sou pecador. Eu não sou bambambam, eu sou cheio de erros. Olha aí. Todos nós temos defeitos e todo dia a gente vai descobrindo. Todo dia você olha e diz assim, pai, mas eu pisei na bola. Pai, mas eu vim aqui, eu li a tua palavra. Bem-aventurados que choram, mas eu nunca me arrependi direito. Estou na igreja há vários anos e estou cometendo todo tipo de pecado. Estou em adultério, estou bebendo, estou usando drogas e penso que estou enganando a todo mundo e nunca me arrependi disso. E eu vejo o mundo padecendo e não faço nada. Eu estou preocupado em construir templos. Cheguei aqui, primeira coisa que eu olhei é que aqui não está muito bem. Vamos derrubar estas paredes para construir maiores. As pessoas hoje não pensam mais em gente, em ser humano, mas em tijolo. E aí Jesus diz, bem-aventurados que choram, são aqueles que sentam no banco e dizem, meu Deus, quanta gente doente. Quanta gente sofrendo, quanta gente no pecado, quanta gente bebendo. Mas a gente vem de casa para cá, o vidro vem fechado, o ar vem ligado, o som também, a gente não percebe.
Quando a gente vai embora do culto, é que a gente vai começando a olhar o menino dormindo, ali no chão, a rede armada na varanda das fábricas. E a gente não chora mais por ninguém. A gente não ora e diz assim, Pai, salva. E a gente não se arrepende mais, a gente acha assim, está tudo bom. Entrei lá na igreja DBV e fiquei assim anestesiado, agora eu estou zerado. Preciso melhorar em mais nada, eu já canto no coral Maranata. E aí Jesus diz assim, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Então, nos dias de Jesus, tudo que não tinha era quem chorasse. Quem é que ia chorar? Qual era o romano que ia chorar? Qual era o romano que ia dizer assim, eu sou pobre de espírito? Qual era o fariseu que ia chegar e dizer assim, eu quero esse reino, de que eu não tenho nada? O fariseu dizia, eu tenho tudo. Mas aí Jesus chega e diz assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Porque o judeu, antes ele imaginava o seguinte, quando a gente estuda história bíblica, você vai ver que as coisas vão mudando, a história vai mudando, os pensamentos teológicos vão mudando. Então o judeu imaginou que o descanso, que o herdar a terra, era quando ele chegasse na terra de Canaã. Entrou, conquistou, então o judeu pensava que tinha herdado a terra. Quando eles chegaram em Canaã. Mas o livro de Salmos vai dizer que ainda resta um descanso para o povo de Deus. Ou seja, o salmista já tinha compreendido que aquilo ali não era herdar a terra. Aí o judeu que estava confortável igual a nós, porque quando a gente está muito confortável e na nossa zona de segurança, Deus vem dar-se uma balançada, diz o pastor Ricardo. Deus dá uma balançada. Em mim eu estou dizendo assim, Senhor, tenha compaixão. Porque minha filha teve pré-eclâmpsia, passei 3 dias no hospital, e eu mando sempre para o pastor Frota. Pastor Frota, aqui eu estou pedindo oração, né, pela minha filha que está doente, e eu estou aqui dia e noite com ela, porque se eu sair de perto, ela entra em depressão. Aí, quando eu saí do hospital, porque eu mando, porque meu amigo, pastor Frota, que eu amo muito, ele ainda disse assim, pastor Heriberto, a gente quer ver o senhor aqui. Eu disse, amém, meu. Porque nós temos outros pastores. Mas, meu irmão, se alguém não imaginar que uma pessoa está com a filha no hospital de dia e de noite, e eu tiver tempo para estar aqui, aí, meu irmão, não tem coração, essa pessoa não tem nem coração. Mas eu mando a mensagem para ele, não é, pastor? Digo, meu pastor, ore por mim, peça oração lá na igreja. Manda aí para o pastor Teixeira, esse pastor, o senhor merece a minha justificação. Porque tem gente que nunca veio ao culto e não dá nem sequer uma justificação. Nem diz assim, pastor, eu não fui porque não quis, ó. Não diz nem assim. Depois, o que aconteceu? Minha filha teve depressão pós-parto. Pai, eu estou morrendo. Levei lá para casa a menina, a filha mais velha, que ela tem de 15 anos, minha neta, a pequenininha, o marido e o cachorro. 1 mês lá em casa, ela toda hora, de manhã e de noite, pai, eu estou morrendo. Pai, ora, pai, eu vou enlouquecer. Pai, me socorra. Você já imaginou uma filha dizendo isso? Ainda tem gente que diz assim, pastor, cadê o senhor? Cadê seu coração, meu irmão? Você tem alma? E hoje, aí quando a minha filha foi embora, minha mulher riu. Aí eu disse, pastor Frota, estou aqui. Mandei uma foto para ele da UPA. Está aqui, pastor, estou na UPA com a minha esposa. E aí, como ela melhorou, ontem, 3 horas da madrugada, quando terminei de estudar, eu estava lavando louça. O espírito do meu genro entrou em mim. Comecei a lavar louça, roupa, fazer janta. Glória a Deus que não é tu que está fazendo. Você dá glória a Deus porque não é você que está com a mulher doente. Se ela estivesse doente, a sua mulher estivesse doente, se você estivesse lavando prato a noite todinha, depois de estudar,
Você ia dizer assim, Senhor. Então, o que acontece? A gente pensa que a gente não chora. Os cristãos evangélicos pensaram que a gente não chora, que a gente não tem dor. Que ser crente é imunidade contra a dor, mas não é. Ser crente é na hora da dor, você tem alguém que está ali do lado dizendo assim, pastora Priscila, eu estou contigo nesta luta e você vai ter a minha graça para passá-la. Paulo disse, Senhor, me cure. Jesus disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É isso, quer tudo pegando fogo. Certo? Aí ele diz assim, bem-aventurados os mansos. Mas quando eu ia, que entrei na fila aqui para botar gasolina, que pobre sofre. Cheguei na fila, tinha uma mulher lá no outro lado, no celular, brincando. Eu entrei com a minha mulher, ela disse, epa, era a minha vez. Eu disse, sua vez que nada, rapaz. Você estava no celular? Aí eu disse, Jesus, me ajude. Aí eu mesmo disse para mim, baixa a bola, vai devagar, porque eu me lembro da palavra de Deus. Ler a Bíblia não garante que você vai ser perfeito, mas que você vai ter vergonha e dizer assim, eu quero andar segundo a palavra de Deus. E aí aproveitei, peguei logo o celular, um tinha me enchido a paciência, eu disse, meu irmão, me perdoe. Apesar de você ser ruim que só o cão, me perdoe, Jesus te abençoe. Porque o grande problema nosso é esse, a gente perdeu, a gente não sabe que é sendo manso, porque o mundo dos dias de Jesus era de quem conquista, era de quem briga, era de quem usa espada. E Moisés, o que aconteceu? Moisés, ele se deixou levar pelo tempo. Ele perdeu a mansidão. Quando Moisés sai com aquele povo, porque o povo, para precisar de oração, são pastores, porque senão a gente fica tudo doido. Moisés sai, que o que Mateus quer dizer aqui é, Moisés não concluiu o trabalho. Moisés não chegou na terra prometida, ele ficou no meio do caminho, porque ele perdeu a mansidão. A Bíblia diz que Moisés era homem muito manso. Mas, meu irmão, você só é manso até pegar uma igreja ruim. Digo que você prega uma igreja ruim, por mais manso que você seja, a não ser que você tenha algum problema psicológico, você vai perdendo a mansidão, porque as pessoas te alfinetam, as pessoas nos alfinetam na igreja, na casa da gente, em todo lugar. Até algumas mulheres chegam, você chega e diz assim, a mulher chega para o marido e diz assim, você está cansada, acabado. Você nem entrou em casa direito, ela só sentiu o seu cheiro. E aí diz, tuas filhas passaram o dia me dando trabalho. Aí não é mais nossa, é tua. E o pior, você vai lá, está nervoso, chama todo mundo. Antigamente a gente metia a tapa. Hoje não. Politicamente correto é você deixar o menino fazer tudo. Aí o menino está dando no pai. Onde é que eu desrespeitar meu pai, menino? Até hoje, quando eu sonho com ele, ainda tenho medo. E aí o que acontece? Quando você briga, que os filhos ficam tudo com raiva de você, a mãe vai lá e diz, se aquete. Mamãe está aqui, faz isso com menina, não. E aí você que passa pelo malvado. Aí você chega na igreja e os irmãos dizem, onde é que estava, pastor? Como é que é, meu irmão? O senhor nem perguntou como eu estava, mas onde eu estava. Se você não for crente, irmão, endoida. Endoida. Tem um pastor aqui que, meu amigo, trabalha para o plantão, e quantas vezes não pode estar na igreja, né, não? E o pessoal, cadê o pastor?
Meu irmão está trabalhando para comer, que você não paga o dízimo. Aí o que acontece? Moisés perdeu a mansidão, porque Deus disse assim, Moisés, toca na vara, fala a rocha, toca na rocha com a vara. Moisés tocou, feriu a rocha. Lá na frente, Deus manda falar com outra rocha. É por isso que o judeu criou uma crença de que a rocha era espiritual, e ela estava seguindo, porque ela apareceu no começo da jornada e no fim. E aí Paulo diz, e Cristo era a rocha que os seguia, porque eles acreditavam, porque quando a gente vai interpretar a Bíblia, tem que ver em que cultura foi dito isso. Claro que nós sabemos que a rocha foram duas coisas. Só que na segunda Deus diz assim, fala, porque já tinha ferido uma vez. Você não pode ferir a Jesus duas vezes. E Deus diz, fala. Moisés estava tão nervoso, tão louco, tão maluco, de tanta tribulação, que Moisés disse, vocês estão reclamando? Vocês querem água? Pegou a vara e deu umas varadas assim. E Deus disse, você não tem mais cabeça. E eu digo uma coisa, tenha cuidado, porque no dia que você não tiver mais cabeça para dirigir a igreja, Deus diz, suba o morro, que eu vou te levar. Deus chega para Moisés, Moisés, você não tem mais condição, meu filho. Teu tempo terminou, tua cabeça já era. E aí, ele diz assim, Moisés não herdou a terra, só viu de longe. Mas o autor aqui diz que os mansos, aqueles que continuam sendo mansos, esses chegarão lá. Aí o judeu, quando foi para o cativeiro, ele disse assim, e a terra? E aquela história de herdar a terra? Aí será, não era herdar a terra, literalmente, era a salvação. Aí começaram a crer que herdar a terra significava herdar a salvação, porque Abraão não herdou a terra. Mas ele foi salvo. E aí Mateus está dizendo que os mansos são aqueles que vão chegar lá. Bem-aventurados os mansos, aquele que não se deixa influenciar pelo mundo. Aquele que não se deixa influenciar pelas cutucadas, pelas alfinetadas. Aquele que não se deixa transformar. Mas aquele que diz, eu vou continuar manso, eu não vou dar umas varadas na perna. Porque tem horas, irmão, que todos nós temos vontade de dar umas varadas. Vontade todo mundo tem. Se você não tem, tem o HSMM. Hospital de Saúde Mental de Messejana. Tem horas que o marido tem vontade de esganar a mulher. Tem horas que a mulher tem vontade de esganar o marido, de cortar ele em pedacinho. Tem umas que até fazem. Mas a diferença no cristianismo não é que a gente não sente. É que a gente tem as rédeas na mão. A gente tem controle. A gente diz assim, eu sinto, mas não faço. Tenho vontade de fazer em pedacinho, mas não faço. Porque se você disser, pastor, eu nunca tive vontade de bater no carro de alguém. É porque ou você não tem carro, ou você anda no automático. Se você já ouviu a pessoa te chamar de palavrão, assim, porque você parou no sinal, e você não teve vontade de correr atrás, e dar uma freada na frente dele. Se a pessoa te ofender, e você não teve vontade de dizer assim, e a sua mãe, como é que está? Se você não tem vontade de dar resposta, você é doente. Isso aí não é crente. Ou então você é um robô entre nós. Mas a diferença é que você tem vontade, mas não faz. E se faz, se arrepende. Se faz na mesma hora. Jesus disse, se você estiver no culto, seu irmão tiver alguma coisa contra ti, deixa o culto de Santa Sé, vai lá, faz as pazes com ele, depois volta e ceia. A gente faz assim. Pobre do diácono, passa. E eu tenho um amigo que era diácono, ele foi servir. A irmã olhou para ele assim, era minha aluna, disse, pastor, com ele eu não tomo não. Então, o que acontece? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Jesus disse, bem-aventurado, nós vivemos pelo desejo. A psicologia nos diz que nós somos seres buscantes. Nós desejamos, e a gente tem que pensar, o que eu desejo?
Qual é o desejo de um crente? É ter fome e sede de uma igreja justa, de uma vida justa, de um mundo justo. E eu tenho que perguntar: o que eu estou fazendo para que o mundo seja justo? Porque se você aceita suborno, se você vê a carteira do chão... Um dia eu cheguei no banco, aí estava numa fila, e eu percebi que a moça tinha me dado R$50 a mais. Aí eu falei: ei, moça, por favor. Ela disse: aguarde a sua vez. Aqui tem fila. Fiquei na fila. E aguardei. Quando eu cheguei, ela disse: o que o senhor quer? Eu disse: eu queria devolver os R$50 que a senhora me deu a mais. Oh, me desculpe, pelo amor de Deus. Se eu soubesse, tinha feito o senhor passar na frente. Hoje tem gente que acontece o negócio dele e diz: Deus mandou, irmão. Eu estava na pior e a mulher me deu a mais. Ele não quer nem saber se ela se ferrou. A gente está assim. O povo ainda dá testemunho. Irmão, a carteira do fulano caiu na minha frente. Foi o Espírito Santo. Foi o Espírito do diabo. Foi o cão para um crente que não conhece Bíblia. Porque aquele que conhece, Jesus disse: meu Pai cuida das aves e dos lírios, cuida de vocês também. Então ele diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, de primeiro ser justo, andar reto, andar correto, de ver um mundo justo. Mas nós queremos que tudo ao redor mude e nós continuamos do mesmo jeito. Eu digo sempre que loucura, insanidade é cometer os mesmos erros e esperar resultado diferente. Aí ele diz assim: bem-aventurados misericordiosos. Vou dizer a diferença entre misericórdia, graça e justiça. Na graça, Deus dá o que nós não merecemos. Na graça, Deus dá o que nós não merecemos. Na misericórdia, Deus não dá. Você merece. Davi adulterou com Batseba, e Deus disse: eu não vou dar o que você merece. Ele disse: tem misericórdia de mim. E na justiça, Deus dá o que nós merecemos. Por isso que o atributo de Deus na salvação é a misericórdia. Deus não salva você porque você é bonzinho, porque você vai mudar de religião. Deus vai salvar você hoje à noite, porque Ele não vai dar o que você merece, mas pela graça vai dar o que você não merece. Porque tem gente que diz assim: pastor, cadê o Deus da justiça? Se Deus é justo, onde Ele está? Eu digo: graças a Deus que não aparece. Porque se Deus aparecer é para dizer: eu vou ferrar você. Eu vou ferrar você, porque o que eu e você merecemos é o fogo do inferno. Se Deus fosse justo, ninguém estava aqui. Nós estamos aqui hoje porque nós somos, porque Abacuque disse: na ira, lembra-te da misericórdia. Deus, na hora da ira, disse: eu vou ter misericórdia do pastor Frota. E pior ainda desse Gilberto, que não prestava para nada. E ele diz assim: porque eles alcançarão misericórdia. Porque misericórdia é algo que eu quero, mas não quero dar. Aí, terminou. É muito perverso. Não tem coração. Ainda bem que Deus colocou a irmã Priscila na vida dele para adoçar essa alma. Então, eu vou terminar, que já tem 10 minutos ainda, né? O juiz já apitou. Então, ele diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Sabe por que muita gente não está vendo Deus agir? Porque o coração está sujo de mágoa. Porque o coração está sujo de rancor, de desgosto, de descrença. Mas, pastor, a Bíblia não diz que não tem nenhum coração puro? Que o coração do homem é corrupto? A palavra aqui é katarós. E ela significa inteiro, íntegro, genuíno. Não é aquele lá que está preso, não. Já deve estar solto.
é aquela pessoa que dedicou o coração a Deus, que diz assim, Senhor, porque no Evangelho de Mateus, Mateus sempre vai ter duas coisas. Os dois homens que vão construir a casa, os dois tipos de virgem, as duas portas, é sempre assim, os dois caminhos. E ele aqui vai colocar o seguinte, bem-aventurado aquele que é limpo de coração, que o seu coração é de uma só pessoa, que o seu coração pertence a Jesus. Que a sua interioridade, veja que Jesus não está falando de nada fora. Ele está dizendo, você quer ser meu? Então me dê seu coração. Tem gente que diz assim, mas pastor, Deus... Porque tem gente que a gente termina de pregar e ele fica ciumado, porque o pessoal diz assim, pastor Gilberto, que palavra, Deus tocou no meu coração. Aí o outro fica ciumado assim, Deus não é nem açougueiro para querer o coração. Aquilo ali é ciúme, é inveja, é diabo. Porque o problema não é o diabo de chifre, são os diabos que se travestem de crentes. E aí você já viu que eu não tenho papo na língua? Não sei quando é que eu vou pregar de novo, nem se vou. Então, o tempo assim foi. Zé, Santa Ceia hoje, meia-noite. Eis o noivo. Aí diz assim, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Quando o meu coração é totalmente de Deus, eu vou ver Deus agindo. Você começa a ver, rapaz, Deus esperou a Eloá ir embora para deixar tua mulher doente, adoecer. Deus está dizendo, Gilberto, 2 doentes não dava para você cuidar. É muita coisa. Mas eu vou te dar um refresco, eu vou deixar uma ficar boa, a outra fica doente, aí você cuida. E aí eu digo, Senhor, eu não quero que o Senhor tire o problema, eu quero que me dê força para enfrentar o problema, porque nós cantamos, ser valente, eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. Aí na hora da luta, tira, pai. Eu digo, o povo para mentir. Então, ele diz, bem-aventurados limpos de coração. Quando você tem o coração limpo, inteiramente de Deus, diabo nenhum entra. Diz que uma mulher teve um sonho, que o povo para sonhar é crente. Ela teve um sonho e ela viu o diabo indo bater na porta dela. E o coração dela era uma porta. E ela ficou nervosa no sonho. E o diabo bateu, Jesus abriu e disse, o que é? Ele disse, desculpe, bati na porta errada. Se o seu coração é de Jesus, o diabo vai perder tempo batendo. Se não é, precisa ser nem o diabo. Aí ele diz assim, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Aí você diz assim, rapaz, se o fulano é pobre, se o fulano está chorando, se o fulano é manso, vai ter vida boa. Vai ter vida legal. Porque a gente pensa assim, estou bem com Deus, então o negócio aqui está legal. Vai chover dinheiro. Tudo vai dar certo. Jesus disse, vocês vão ser perseguidos por serem assim. Quando o povo descobrir que vocês choram pelas almas, quando o povo descobrir que vocês são mansos, eles vão querer alfinetar vocês. Quando o povo descobrir, vocês vão ser perseguidos. Jesus não enganou ninguém. Se você quer uma religião de zona de conforto, o cristianismo não é indicado. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflições. E ele disse, o mundo vai perseguir vocês. Aí Jesus disse, bem-aventurados os perseguidos. E aí eu vou terminar, tem um autor que diz o seguinte. Eu li, acho tremendo, eu gosto de ler. 3 horas da madrugada ainda estou lendo. E aí, o autor disse o seguinte, porque aqui Jesus disse, olha, vocês vão ser perseguidos. Já está avisando, porque, meu irmão, ninguém vai ser perseguido e fica feliz. Então, qual é a tendência? Quando você diz assim, você vai ser perseguido, é você já querer se aquietar. É você querer se calar. Dizer assim, Jesus, já que eu vou ser perseguido por chorar, ninguém vai me ver chorando. Já que eu vou ser perseguido porque eu sou manso, então eu vou dar uma de caba macho. De lampião evangélico.
E aí o que acontece? A tendência era dos discípulos quererem se esconder. Por isso Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder. Jesus disse, vocês vão ser tentados, diante da perseguição, a se esconder. A nossa deputada, né? É perseguida. E muitas vezes a nossa tendência, não sei se já passou pela cabeça dela, é dizer assim, rapaz, não adianta, estou dando murro em ponta de faca, estou enxugando gelo. A gente é perseguido direto. Eu fico imaginando a luta dela. De você pensar de um jeito e lutar contra um gigante. Contra um elefante que pensa diferente de você. E aí, lá na frente, Jesus diz assim, para os seus discípulos, quando vocês forem orar, entre no quarto e feche a porta. Aí a gente fica assim, espera aí, Jesus, é para brilhar? Ou é para fechar a porta? Aí o autor disse essa frase, que eu gostei muito. Ele diz, esconder quando tentado a mostrar. Então, quando eles estavam orando, os fariseus oravam nas esquinas e nas ruas, Jesus, vocês, nessa hora aí, escondam. Quando vocês forem tentados a se mostrarem, escondam. E ele diz assim, e mostrar quando tentado a esconder. Nessa hora aqui da perseguição, é você continuar pregando, continuar em frente. Vai em frente, minha irmã. Continue, meu irmão. Vá em frente. Mostre. Quando você for tentado a desistir, quando for tentado a parar, quando for pastor e estiver dizendo assim, Senhor, não vou mais cuidar da vida de ninguém. Vou cuidar da minha vida. E aí eu vou terminar o sermão desta noite, contando-lhes uma história. 2 missionários, depois de 50 anos de serviço prestado ao reino de Deus, no Japão e na África, tiveram todo tipo de sofrimento, todo tipo de dor, retornaram para o seu país de origem. E eles vinham de navio na 3ª classe. E o marido perguntou para a esposa, que geralmente o pessoal diz que a mulher é o sexo mais frágil, mas é ela que sustenta tudo. O marido perde a cabeça, enlouquece, fica com raiva, e a mulher fica dizendo assim, tenha calma, meu filho, tenha calma. E aí ele perguntou, minha filha, será que o povo, a igreja vai lembrar da gente, do nosso ministério? Será que a igreja vai estar lá nos esperando? E aí ele vinha nessa expectativa. E quando ele chegou, tinha uma festa, banda de música, toque de trombeta, bandeiras. E ele disse, rapaz, lembraram. Como ele vinha na 3ª classe, custou a descer. Quando ele desceu, a banda de música tinha ido embora, o povo tinha ido embora, só ficou no chão, como sempre, as bandeiras. E aí, aquele homem ficou furioso. Se ninguém veio, era para outra pessoa. Aí ele disse, pega um carro e vamos para casa. E dentro do carro ele disse, é assim que Jesus recebe um servo dele, depois de 50 anos, quando a gente volta para casa. Aí ele ficou tão furioso que ele disse, mulher, eu vou sair. Daqui umas 2 horas eu volto. E, enquanto isso, pergunte para o seu Jesus se é isso que ele tem para nós quando a gente chega em casa depois de 50 anos. E eu vou sair. Pergunte para ele. Quando ele voltou 2 horas depois, a mulher estava lavando a louça. E aí ele perguntou, e aí? Perguntou a Jesus se é isso que ele tem para a gente quando a gente chega em casa, depois de 50 anos. A mulher, calma, disse, perguntei. E ele, o que ele disse? Ela disse, ele disse, você ainda não chegou em casa. Deus te abençoe. O amigo que eu encontrei me surpreendeu.